Boa noite a todos. Nessa noite nós fomos desafiados a refletir sobre esse tema, sobre esse título que você pode ver aí no slide. Transformados em servos fiéis em uma geração corrompida. De fato, agora no mês de janeiro, as nossas pregações da noite serão voltadas justamente ao tema da fidelidade, sobre como podemos nos manter fiéis ao Senhor frente aos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, os desafios que nós enfrentamos no nosso cotidiano do trabalho, nos nossos lares, nas diversas situações que nós enfrentamos. E hoje nós queremos dar esse foco, como podemos nos manter, como podemos ser servos fiéis ao Senhor, mesmo em uma geração corrompida. E, na verdade, pensar sobre esse título já nos levanta logo de cara uma pergunta, não é? Como? Como podemos nos manter, como podemos ser servos fiéis mesmo em meio a uma geração corrompida? Porque você há de concordar comigo que já é bastante difícil, às vezes, ser fiel às leis e aos preceitos do Senhor quando nós estamos cercados de outros irmãos da fé, não é? Às vezes é difícil mesmo quando nós estamos cercados de irmãos da fé, pessoas que pensam conosco, pessoas que concordam com o que nós concordamos, e mesmo assim é difícil, às vezes, permanecermos firmes na palavra do Senhor e realizarmos aquilo que ela nos desafia. Imagina então, quando nós estamos cercados de pessoas que não concordam com absolutamente nada daquilo que pensamos, não concordam e não vivem pelos preceitos do Senhor, que nos muitas vezes ridicularizam por crermos no Senhor Jesus Cristo. Aí então o desafio é muito maior. E só de pensar nisso, nós já percebemos o quão difícil é se manter fiel ao Senhor e aos seus preceitos em meio a uma geração corrompida como a que nós vivemos. Mas se a gente quer buscar na palavra do Senhor respostas para essas perguntas, o melhor local de começarmos a nossa reflexão é provavelmente no livro de Daniel. Porque ele foi escrito justamente com esse objetivo. Ele buscou, quando foi escrito, justamente responder à sua geração, aquela geração do povo judeu. Como podemos nos manter fiéis ao Senhor quando estamos cercados do cativeiro? Estamos cercados por uma geração corrompida que não reconhece que o Senhor é Senhor do mundo. Como nós podemos nos manter fiéis aos seus preceitos em um local tão diferente? Porque você tem que entender, o povo de Judá já viveu essa dificuldade, essa realidade. Antes do Império Babilônico surgir e tomar todo o povo da terra, eles viviam na sua região, que hoje nós conhecemos como Palestina, naquela época conhecida como Judeia. Eles viviam ali, tinham as suas cidades, suas vilas e suas aldeias. Todo o seu sistema comunitário era organizado em torno da lei do Senhor. A lei era mantida, era repetida, era reforçada. Mesmo assim, o povo tinha dificuldade em se manter fiel ao Senhor. Imagina agora que surgiu o Império Babilônico, veio e arrancou parte do povo à força da sua terra, a outra parte eles mataram, queimaram e destruíram, e agora os levaram para o cativeiro. Agora o povo queria se manter fiel ao Senhor, mas tinha que tentar fazê-lo na própria Babilônia, onde outros deuses eram adorados, outra lei, outra língua, outra cultura permanecia ali. Como então se manterem fiéis aos preceitos e à lei do Senhor, num ambiente tão difícil e tão corrompido? É então nesse momento que eles escrevem o livro de Daniel, contando as histórias de como esse jovem, com muita sabedoria, com muita ajuda da parte do Senhor, conseguiu se manter fiel na sua geração corrompida. Você pode então abrir a sua Bíblia comigo, ou o aplicativo do seu celular, no livro de Daniel, capítulo 1. Eu vou ler os 21 versículos desse primeiro capítulo e eu gostaria que você me acompanhasse. Daniel, capítulo 1, começando no verso 1, diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade de servir no palácio do rei.
e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele mesmo bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns dos vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelos chefes dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-te que faças uma experiência com teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então compare-se na tua presença a nossa aparência com a dos jovens que comem das iguarias reais, e faz aos teus servos de acordo com o que observares. Assim ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhe legumes. No caso destes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Essa história nos conta e nos localiza num momento histórico muito interessante. O povo babilônio, quando ia atrás de outro povo para tomar-lhe a terra e tomar as suas riquezas, eles eram conhecidos como um dos povos mais violentos que a humanidade já viu. Eles chegavam para acabar com tudo o que eles viam pela frente. Eles eram extremamente violentos, não poupavam nem mulheres, nem idosos, nem mulheres grávidas e nem bebês até mesmo. Mas eles não, ainda que fossem absolutamente violentos, eles não eram bobos. As riquezas materiais que eles encontravam, como ouro, prata e utensílios preciosos, eles levavam para o templo dos seus próprios deuses. Mas eles também não matavam todo mundo que eles encontravam, não. Eles pegavam aquelas pessoas que haviam sido criadas na corte real, aquelas pessoas que haviam sido instruídas naquele país em toda a ciência, em toda a medicina da época, a astronomia da época, e poupavam essas pessoas. Os jovens, diga-se de passagem. Poupavam essas pessoas bem instruídas e jovens e levavam para o seu país, juntamente com as riquezas. No país pelo qual eles tinham passado, eles deixavam apenas montes de cinza e poucas pessoas ali, normalmente as mais pobres e menos instruídas. E a ideia era bastante simples: enriquecer à custa desse povo dominado e não deixar a ele nenhuma condição de se recuperar, nenhuma condição de se reorganizar para depois tentar ir atrás do próprio Império Babilônio. Deixavam então muitos mortos, poucas pessoas vivas, levavam as riquezas e levavam as pessoas que detinham todo o conhecimento, seja da organização política, seja da economia, seja das ciências naturais, seja da astronomia ou qualquer outra área importante que fosse. Levavam essas pessoas. A ideia era muito simples. A ideia é que Babilônia crescesse em conhecimento juntamente com esses jovens, com esses sábios que eram levados. Perceba que aqui só os jovens eram levados porque a caminhada era muito longa até a Babilônia, a capital do Império Babilônico. De maneira que não adiantava sequer tentar levar uma pessoa de mais idade por essa caminhada pelo deserto até chegar lá. Por isso só os jovens eram poupados e levados.
E o texto nos conta também que eles eram levados, e quando chegavam então no palácio do rei, esses jovens dos povos dominados passavam então por um período de treinamento de 3 anos, para aprender a língua babilônia, aprender as leis babilônias, a cultura, aprender as próprias ciências babilônias. E só depois desses 3 anos de treinamento e de cuidados, eles eram então introduzidos na corte real. Eles passavam então a participar do corpo de sábios do rei. Porque a ideia é que houvesse ali, perceba como uma coisa inteligente e bem pensada, uma transmissão de pensamentos. Que houvesse ali uma complementação. Os babilônios, de fato, eram muito desenvolvidos em algumas áreas científicas. Eles haviam construído pirâmides conhecidas como zigurates, que são até hoje reconhecidas como uma das maravilhas da engenharia da antiguidade. Mas havia outras áreas que eles não eram tão desenvolvidos. E eles iam aprendendo com cada povo que eles dominavam e traziam para junto de si. Mas antes essas pessoas tinham que passar pelos 3 anos de treinamento para aprender a falar bem a língua, aprender a se portar diante do rei, aprender a cultura e haver justamente esse intercâmbio de informações e de conhecimento. Passado esse período, aqueles jovens eram então introduzidos na presença do rei e passavam a fazer parte do corpo de sábios, que era muitas vezes chamado a opinar quando o rei tinha uma determinada dúvida sobre a guerra, sobre o direcionamento econômico, sobre as diretrizes políticas e sociais dentro do seu próprio país. Eles eram sábios, eles eram os estudados, eles eram chamados a aconselhar o rei, no caso aqui, o imperador Nabucodonosor. O texto nos conta que Daniel e seus amigos são então levados para a Babilônia e se veem exatamente nessa situação. São introduzidos na corte real e ali eles vão ser cuidados, treinados, vão ser alimentados para fazer parte do corpo dos sábios. Mas aí existe uma situação que nós temos que pensar, justamente na posição de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. Nós precisamos pensar na escolha que eles tinham que fazer frente à situação que eles estavam. Porque perceba, às vezes a gente se vê na vida sem opção, não é? Mas na verdade sempre existe opção. Às vezes a gente não consegue vê-las claramente. E sim, Daniel e seus amigos tinham pelo menos 3 opções que eles poderiam tomar frente à situação que eles estavam vivendo. E não era uma situação que eles escolheram. Eles provavelmente perderam pais, perderam amigos, perderam tudo o que amavam e foram arrancados da sua terra. Mas agora era proposta uma nova situação. Que eles vivessem na corte e colaborassem com aquele império que havia destruído tudo o que eles criam e tudo o que eles amavam. E frente a isso, eles podiam tomar 3 alternativas. A primeira delas é que eles poderiam, por exemplo, recusar fazer parte da corte. Sim, eles podiam recusar. Mas eles tinham que saber que a consequência imediata de se recusar fazer parte da corte era a morte. Se eles dissessem, não, nós não iremos, não aceitaremos ir arrastados até lá, tudo bem, não tem problema, é só mais um que se mata e pronto. Para um babilônio isso não era problema nenhum, muito pelo contrário. Era uma boca a menos para se alimentar na viagem. Eles podiam, de fato, recusar fazer parte daquele novo mundo no qual eles estavam inseridos. Mas isso ia significar a morte deles. E eu não sei se você percebeu, mas a situação que Daniel e seus amigos vivem é muito semelhante com a que nós vivemos, por exemplo, nesse mundo, não é? Quem aqui está absolutamente feliz com os direcionamentos que o mundo tem levado? Existe alguém aqui que está absolutamente feliz, acha que não, o mundo está indo bem, o mundo está por um caminho bacana e as coisas estão caminhando para o bem e para o melhor? Nenhum de nós, não é? A gente percebe o quanto as coisas não estão boas, o quanto o direcionamento do mundo não é um bom direcionamento e não vai levar a nossa sociedade, seja brasileira, seja ocidental ou seja mundial, para lugar nenhum de bom. Não é uma situação que nós escolhemos para nós, mas é uma situação que nós temos que enfrentar. E algumas pessoas também tentam essa primeira alternativa, a de recusar o mundo que lhes é proposto. Você já reparou isso? Tem gente que recusa. Tem gente que vive aqui no mundo, trabalha, come, dirige no mesmo trânsito, no mesmo local que nós, mas vive internamente em um mundo à parte, completamente alienado das coisas que estão acontecendo. E sabe de uma coisa? Essa história não é nova, não. Essa história é bem velha. Você já ouviu falar de um negócio chamado a Comunidade de Qumran? A Comunidade de Qumran. A Comunidade de Qumran surgiu lá por 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, ali a 22 quilômetros de Jerusalém.
Foi uma comunidade fundada por judeus extremamente piedosos e que amavam muito o Senhor e a sua lei. Mas eles amavam tanto que eles olhavam para a sua volta e eles viam toda a hipocrisia e religiosidade que a sociedade judaica estava se tornando. E eles viram o absurdo de tudo aquilo. E decidiram, nós não vamos fazer parte disso. E então se recusaram a viver dessa maneira e saíram em grupo de Jerusalém e foram morar em um canto esquecido do deserto, perto do Mar Morto, em algumas cavernas. E lá construíram uma pequena comunidade, que é justamente essa comunidade de Qumran. Lá eles viviam apartados do mundo, como um mosteiro da antiguidade. Eles eram um pequeno grupo que viviam piedosamente, lendo, copiando, reescrevendo para repassar às gerações posteriores a lei do Senhor. Mas a principal característica dessa comunidade era a expectativa da vinda do Messias. Se tinha uma coisa que era central e importante para eles, era esperar pelo Messias que o Senhor havia prometido para libertar o mundo do pecado. E, meus irmãos, é muito interessante ler os textos deles e estudar o quanto eles estavam muito próximos, realmente. Num dos textos deles, por exemplo, eles mencionavam que eles sabiam que viria um Messias que seria perfurado. Percebe? Eles sabiam que viria um Messias que seria perfurado. E que esse Messias seria um homem correto, justo, virtuoso e que sofreria para salvar os outros dos seus pecados. Sabe como eles sabiam de tudo isso? Lendo as profecias. Eles provavelmente foram o grupo da sua época que melhor entendeu a expectativa e as profecias messiânicas. Eles entenderam que não era um projeto político, que não era um projeto econômico, mas que era um projeto de Deus para o mundo. Que era Deus chacoalhando o universo com a vinda do Messias. Eles tinham entendido melhor do que os fariseus, do que o Sinédrio, do que todas aquelas pessoas que estavam no poder entre o povo de Judá. Mas sabe o que é também interessante, triste e interessante? É que não existe nenhuma menção de que eles sequer ficaram sabendo da vinda de Cristo ao mundo. E sabe por que eles não ficaram sabendo? Porque eles estavam trancafiados em cavernas, vivendo as suas vidinhas absolutamente à parte do mundo. Eles não sabiam o que se passava, eles não queriam saber o que se passava. Eles só queriam viver as suas vidas nos seus, vamos dizer assim, cercadinhos de santidade. Eles viam que o mundo era um local ruim e errado e queriam viver corretamente. Então se afastaram absolutamente do mundo e viviam dessa maneira. E aí quando Deus faz essa obra magnífica no mundo de trazer o seu Filho, eles nem sequer ficam sabendo. Quando o Senhor de fato traz o Messias ao mundo que eles tanto esperavam, eles nem ficam sabendo. Porque eles estavam vivendo num universozinho particular e à parte. Não estavam realmente inseridos no mundo para ver o que o Senhor estava fazendo no mundo. Percebe onde que eu quero chegar com isso? De uns 20 anos para cá, principalmente aqui no Brasil, isso virou muito moda. Isso virou moda porque o número de evangélicos cresceu muito. E dos anos 80 para cá nós temos então rádios evangélicas, e temos canais de televisão evangélicas, e temos livrarias evangélicas lotadas de livros. Nós não temos meia dúzia de títulos, nós temos centenas de milhares de títulos evangélicos. Nós temos lojas de roupas evangélicas, temos salão de beleza evangélico, ouvi dizer que existe até mesmo sex shop evangélica. E aí muita gente que acha que esse é o melhor caminho para se viver o cristianismo, porque o mundo é mau. Então vamos nos fechar nas nossas comunidades evangélicas, ignorar absolutamente o mundo. Vamos viver do nosso jeito, da nossa maneira. E então se alienam do mundo. E não ouvem nada que não seja uma rádio evangélica, não assistem nada na TV que não seja um canal evangélico, não leem nada que não seja um livro evangélico e não aceitam absolutamente nada que não venha desse meio, acreditando que essa é a melhor maneira de viver a santidade. Se fecham no seu próprio mundinho. Recusam o mundo que lhes está proposto. Mas acho que essas pessoas nunca ouviram quando Jesus diz assim: olha só, vocês são sal da terra. E se o sal perder o seu sabor, com que é que há de se salgar? Que sabor o mundo vai ter se vocês que são sal perderem o sal? E perceba, sal no saleiro não dá gosto nenhum a coisa nenhuma. O sal, para de fato dar sabor a uma carne, ele tem que estar nas entranhas da carne. Ele tem que entrar pelas fibras do músculo da carne. E só aí, então,
ele dá sabor a alguma coisa. É por isso que o Senhor usa essa comparação e nos chama de sal, porque nós temos que estar assim entranhados no mundo. Ainda que às vezes queiramos nos afastar de tudo isso que acontece, não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. O cristianismo que Ele nos ensina, as lições que Ele nos ensina, não são para nos fecharmos e vivermos sozinhos. Não, é para sermos luz no mundo. É para salgarmos. É para distribuirmos aquilo que nós temos. É para que sejamos fontes de água-vida a jorrar para a vida eterna, para todo aquele que tem sede. Essa era uma opção que Daniel tinha. Essa é uma opção que nós temos. Mas não foi a opção que Daniel tomou. E isso é um indicativo. Que se essa tem sido a maneira como você tem vivido a sua vida, não é a maneira mais sábia. Não é a maneira que está de fato de acordo com a palavra do Senhor e com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas havia uma segunda opção para Daniel e seus amigos. A opção era a de simplesmente abraçar tudo aquilo que vinha à sua frente. Abraçar a corte, abraçar completamente o seu modo de vida e passar a agir assim. É como diz o ditado, não é? Em Roma você faz como os romanos. Então, se eu estou aqui agora, inserido nessa comunidade babilônica, eu não posso sair dela, eu não tenho para onde voltar, e eu não vou me deixar ser morto por ela, porque não é isso que o Senhor quer de mim, bom, então Ele provavelmente quer que eu abrace tudo isso e viva dessa maneira, e me torne realmente um babilônio. Essa, por exemplo, é a opção que muitos cristãos têm tomado. Ao verem o mundo e olharem e dizerem assim, olha, é impossível, né, não se deixar levar pela maré. Você pode até tentar nadar contra a maré, em alguns minutos você consegue, mas daqui a pouco você cansa e não dá conta. Então vamos com ela. Nós vivemos em um mundo pós-moderno, a pós-modernidade está aí. Então vamos junto com ela. E se, por exemplo, a pós-modernidade relativiza todos os valores, vamos nós fazer isso também. Pecado é dizer que há certo e há errado. Mas não há certo e errado. Há bom para mim e bom para você. O que é bom para você não é necessariamente para mim e nem para mim para você. Então vamos relativizar o conceito de pecado. E depois de relativizado, vamos desconstruí-lo. E no final não fica nada. E aí tudo é permitido. E a gente abraça o mundo e tudo que ele nos oferece. É a maneira como muitos cristãos têm vivido. É a maneira como Daniel e seus amigos poderiam ter vivido. Abraçado tudo que a sociedade os propõe como bom, como correto e como ideal. Mas também não é isso que eles fazem. E aqui eu quero que você perceba um detalhe importante. As pessoas que tentam viver dessa maneira, elas cometem um terrível sacrilégio, que eu acho bastante difícil de engolir, que é o de recortar a Bíblia. Sabe, recortar a Bíblia, mas não pegar uma tesoura efetivamente e recortar o papel da Bíblia. Elas recortam a Bíblia no sentido de que elas pegam as passagens que são, vamos dizer assim, bonitinhas, acalentadoras, aquelas passagens mais fofas que dizem que você vai persistir, que você vai vencer e que você vai se dar bem na vida, e cortam fora aquelas passagens que são confrontadoras, que falam do pecado. Então as pessoas leem a Bíblia mais ou menos assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ponto. E passa a tesoura aí, corta e fica só com esse trecho. Esquece o resto do Salmo, que diz que se o Senhor é o teu pastor, você deve se deixar conduzir por Ele. E que às vezes Ele vai te levar a pastos verdejantes e às vezes Ele vai te levar a vales escuros. Esquecem que ter o Senhor como seu pastor é se deixar guiar por eles. Não, essa parte a gente recorta. Leem que nada o Senhor não vai deixar faltar absolutamente nada a mim. Que todas essas coisas me serão acrescentadas. Mas esquece que para que todas essas coisas te sejam acrescentadas, você precisa antes buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não, recorta, essa parte é difícil. As pessoas pegam a teologia do amor que nós lemos no Novo Testamento, que é linda, que é maravilhosa, Deus nos ama, Deus nos quer, Deus nos busca, abraçam isso, mas esquecem que juntamente com o amor há também justiça. Veio como um servo e um servo amoroso, mas ele veio logo para que nós não tenhamos que enfrentar a justiça de Deus. E justiça e amor no Novo Testamento não podem ser em absoluto separados, mas as pessoas querem. Elas querem ficar com amor e fingir que elas podem viver de uma maneira amorosa, esquecendo que Cristo nos ensina uma ética justa, uma maneira de viver que realmente agrada o Senhor. Não, isso a gente corta, porque essa parte não é agradável. Vamos ficar só com as partes fofas da Bíblia. E aí a pessoa abraça o mundo, mas se sente justificada, porque ela colocou um versículo bíblico no perfil dela. Porque ela colocou cristão, o Filho de Deus,
na capa do perfil dela, achando que com isso ela de fato é um cristão. Mas não, não é assim que se vive o cristianismo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina e o que Ele quer de nós. Isso é abraçar o mundo e citar versículos bíblicos só para se sentir confortável. Não é opção de vida, não é maneira de vida, de fato. Mas existe uma terceira opção. E essa é a terceira opção que Daniel realmente e seus amigos realmente escolhem, que é de viver sim na corte, mas viver lá dentro como peregrinos. Viver dentro da corte, viver na comunidade babilônica, mas sabendo que não são babilônicos, não pertencem àquele local e não compartilham dos seus valores. Perceba, eles estão lá, eles aprendem a língua, eles aprendem os valores, eles aprendem as leis, eles entendem a maneira de pensar, a cosmovisão babilônica, eles trabalham dentro da comunidade babilônica, mas eles não compartilham dos valores que tentam ser impostos sobre eles. Eles vivem lá dentro, mas vivem como peregrinos. Da mesma maneira como lá em 1 Pedro nós somos convidados a fazer também. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, o apóstolo diz assim: Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Percebe? Esse texto que eu li agora foi escrito muito depois, mas é como se Daniel tivesse isso muito claro na sua mente. Nós estamos no mundo, nós estamos na corte babilônica, mas nós não pertencemos a ela e nós vivemos dentro dela como peregrinos. Você está percebendo como o equilíbrio aí é bastante delicado? Afinal, como? Como que eu vivo dentro de um local, aprendo a língua do local, aprendo as leis, aprendo a mentalidade, aprendo a ciência, aprendo de tudo o que eles têm para ensinar e não deixo que isso de fato entre dentro de mim e me corrompa por dentro? Esse é um questionamento bastante sério. É isso que nós passamos muitas vezes. Porque nós também trabalhamos e dirigimos e negociamos aí fora, e muitas vezes somos confrontados com situações que nós não sabemos bem como responder. Afinal, como estar aqui, falar a língua desse povo, agir com esse povo, mas saber que eu sou um peregrino, que o Senhor me separou para ser alguém que anda na sua santidade. Aí que as perguntas começam a ficar difíceis, mas se você focar e ler com bastante atenção esse primeiro capítulo de Daniel, você começa a obter algumas respostas. Quer ver? A primeira resposta que esse texto que nós lemos nos oferece é que a melhor maneira de você viver no mundo, na corte babilônica, como um peregrino, é aprendendo com o mundo à sua volta. Como é? Aprendendo com o mundo à sua volta? Sim, aprendendo com o mundo à sua volta. Perceba, Daniel foi levado para a corte babilônica para, antes de mais nada, aprender. Ele não foi chamado a ensinar nada logo de cara. Ele foi levado para aprender a língua, a cultura, os costumes, a etiqueta, as leis, tudo mais que havia. Esse era o seu período de 3 anos de treinamento, para que só então ele assumisse uma função na corte real. Antes de mais nada, Daniel precisa aprender. Mas Daniel e seus amigos não assumem aquela postura: eu não vou aprender coisa nenhuma, o que a gente tem de lá é muito melhor do que eles têm aqui, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. Não. Daniel e seus amigos se prestam sim a aprender aquilo que eles têm que aprender, que é como falar, como agir, como se portar naquela sociedade e como pensam as pessoas à sua volta. O primeiro passo que nós precisamos aprender para viver no mundo como peregrinos é entender o mundo que se passa à nossa volta. É por isso que é bastante problemático que se você assume uma postura de, olha, eu só ouço rádio evangélico, eu só assisto o canal evangélico, eu só leio o livro evangélico, eu só falo a língua, vamos dizer assim, evangélica. Como é que você aprende sobre o mundo à sua volta? Como é que você aprende dessa maneira sobre as pessoas à sua volta, que vivem dentro de uma outra maneira de pensar? É preciso que você aprenda, sim, a mentalidade das pessoas. Porque às vezes a gente comete o erro de responder perguntas que não estão sendo feitas. A gente diz A, mas a pessoa não está perguntando sobre A, ela está perguntando sobre B. Se nós queremos e temos aqui na palavra do Senhor respostas para o mundo, nós precisamos, antes de mais nada,
ouvir as suas perguntas, ouvir os seus clamores, ouvir o que realmente tem feito as pessoas sofrer. Quais são seus medos? Quais são suas angústias? Quais são seus questionamentos? Quais são suas dúvidas? E às vezes nós pecamos e erramos porque oferecemos a resposta antes de sermos perguntados. Porque nós queremos dizer às pessoas o quanto elas precisam de Cristo, mas não pensamos que há maneiras de dizer, há hora de dizer, há estratégia para dizer aquilo. E a melhor maneira de conhecer tudo isso é, antes de mais nada, ouvindo as pessoas. Porque existe uma coisa que todo ser humano quer, e isso se chama diálogo, não é? E diálogo não é você dando um discurso a outra pessoa. Diálogo é você ouvindo e depois falando, tendo o seu tempo de ouvir e tendo o seu tempo de falar. Você provavelmente não vai dar ouvido a uma pessoa com a qual você chega para conversar e ela não te dá tempo de falar em momento nenhum. Ela senta você na frente dela e ela faz um discurso para você. E você quer explicar a situação e ela não quer te ouvir. Ela só quer dizer, dizer, dizer e você tem que aceitar, aceitar, aceitar. Você ouviria uma pessoa assim? Você ouve uma pessoa assim? Não, não é? Pois é, o mundo também não. Então, muitas vezes, nós temos que nos vigiar e temos que repensar bem as nossas estratégias. Porque muitas vezes nós erramos porque usamos estratégias de dizer ao mundo as verdades bíblicas quase como se fosse uma bronca. E com bronca não se ganha muito, não se convence absolutamente ninguém. Precisamos entender a cultura das pessoas, entender como elas pensam, quais são suas necessidades, quais são seus sonhos, quais são seus desejos, ouvi-las, para depois sermos ouvidos quando nós dissermos alguma coisa. Nós temos a verdade sobre a salvação aqui, dentro deste livro. E nós queremos que os nossos amados saibam. Mas antes de dizer a eles, é preciso ouvir também. Ouvir seus corações, ouvir o seu choro, ouvir o que eles têm a nos dizer. A melhor maneira de interagirmos com o mundo não é evitando o mundo, mas aprendendo com ele. Aprendendo também a sua linguagem, não é? Uma das coisas que Daniel e seus amigos tinham que aprender era a língua. E às vezes nós não falamos a língua do povo, das pessoas à nossa volta. Às vezes a gente fica tão entretido em um certo crentez ou um bibliquez que nós falamos e a pessoa simplesmente não entende o que a gente está dizendo. A gente vê uma situação errada e a gente começa a tacar a Bíblia na pessoa, citando versos bíblicos um em cima do outro e a pessoa não está nem entendendo o porquê de você dizer tudo aquilo. Precisamos falar a linguagem que as pessoas falam. Mas para falá-la nós precisamos aprender qual é a linguagem, qual é a mentalidade, qual é a linha lógica que o mundo à nossa volta segue. Não adianta chegar para uma pessoa e fazer um longo discurso sobre a doxologia do Paráclito e ela não vai ter ideia do que você está falando, muitas vezes. Bibliquez e crentez não é a verdadeira linguagem que nós devemos usar se queremos conversar, dialogar com o mundo. Precisamos parar para ouvir. Lembrar que o Senhor também nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Precisamos aprender com o mundo à nossa volta para acessar e alcançar o mundo à nossa volta. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo faz também. Ele vai, ele senta, ele conversa com as pessoas. E ele conta grandes verdades espirituais, mas em uma linguagem extremamente simples, em que fala da semeadura, em que fala da chuva, em que fala da planta, em que fala da pescaria, em que fala do sal. Cristo fala a linguagem do seu povo, para que o povo entenda onde está a verdade. Nós não podemos esquecer esse exemplo do nosso Mestre. Precisamos entender o mundo, conhecer o mundo, falar a linguagem do mundo à nossa volta, se queremos influenciá-lo e trazê-lo para Cristo de alguma maneira. Mas ao mesmo tempo que você deve aprender com o mundo, você deve tomar um passo muito importante também, uma decisão muito importante. E é a decisão de não deixar que o mundo te defina. Porque perceba, esse é um relacionamento de risco com o mundo. Você está ouvindo o que o mundo tem a dizer e está dizendo para ele. É possível que em alguma medida você seja influenciado por ele. É sim um relacionamento de risco, mas é um relacionamento necessário. Mas ao mesmo tempo você deve tomar cuidado para não deixar que o mundo te defina. Você reparou aí, por exemplo, nos versos 6 e 7, que logo que eles chegaram na corte real, a primeira coisa que fazem é mudar o nome desses 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos. Você percebeu? Daniel, por exemplo, a ele é dado o nome de Beltesazar. A Ananias é dado o nome de Sadraque. A Misael é dado o nome de Mesaque. E a Azarias é dado o nome de Abdenego.
Sabe por que eles faziam isso? Primeiro pela questão da língua, da pronúncia. Nós temos aqui em nossa igreja um irmão que é alemão. E o seu nome é muito difícil de ser pronunciado. Mas aqui no Brasil ele é comumente chamado de Jorge. Irmão Jorge, para nós que crescemos com ele, tio Jorge. Mas o nome dele em alemão você dificilmente vai conseguir pronunciar. A ideia era a mesma. Antes de mais nada, pela questão linguística. Não era fácil falar Daniel, Ananias, Misael e Azarias para um babilônio. Então vamos começar mudando. Mas existe um outro motivo escondido aqui. E o motivo é que naquela época, nos povos daquela região, era muito comum que o nome da pessoa carregava em si mesmo o nome do Deus daquela pessoa. O nome da pessoa carregava o nome do Deus dela. Por exemplo, os dois nomes mais comuns dados a Deus na comunidade judaica eram El, que significa Altíssimo, e Yah, abreviação do nome que nunca podia ser pronunciado por um judeu, Yahvé. É por isso que você tem, por exemplo, Jeremias, você tem Isaías, você tem Ezequiel, você tem Daniel, você tem Misael e você tem Azariah. No próprio nome da pessoa estava o nome do Deus dela. Era como maneira de dizer, sim, eu sou propriedade de El, eu sou propriedade de Yah. Esse é o meu Deus. Mas agora quando um novo povo então subjugava aquele primeiro povo, ele mudava-lhe o nome, colocando agora o nome do seu Deus sobre aquelas pessoas. Como que dizendo, sim, o meu Deus se sobrepõe sobre o seu Deus. O meu Deus venceu o seu Deus na guerra. E agora você não mais pertence a esse Deus que foi destruído, mas pertence ao meu Deus. É por isso que Daniel, que significa Deus é meu juiz, tem o seu nome mudado para Beltesazar. Bel era um título dado a Marduk, o principal deus do panteão babilônio. E agora o seu nome passa a significar tesouro de Bel. Como que dizendo, você não mais Daniel, El não é mais o seu juiz. Agora você é um tesouro de Bel. Era como que dizendo, Ananias, Ananias, o seu nome significa Deus foi gracioso comigo. Mas agora não mais. O seu nome agora é Inspiração de Acum, um outro Deus do panteão. Mesaque, Misael, você se chama Misael, que significa quem é como Deus, mas agora você vai se chamar Meshach, que significa quem é como Sheshach. Não mais quem é como El, mas quem é como Meshach. Azarias, o seu nome significa Deus é quem me ajuda, mas agora o seu nome vai se chamar Abdnebo, que significa servo de Nebo. Pois é, o mundo tenta dizer para a gente quem que a gente deve adorar. O mundo tenta dizer para a gente que bom Deus mesmo é o dinheiro, que você deve correr atrás dele porque ele vai te dar tudo o que você quer. Ele vai te dar senso de satisfação, ele vai te dar todos os desejos que você tem, ele vai te dar absolutamente tudo. Ou se não dinheiro, mas pelo menos o sucesso profissional. Você ser reconhecido por todo mundo, você andar na rua e ser reconhecido, as pessoas gostarem de você. Esse é um bom Deus para você ter. Nós vamos te dar agora esse Deus. Sucesso profissional, dinheiro, que seja algo mais construtivo, família. O mundo vai tentar te dizer quem você deve adorar. Mas é preciso que você tenha muito claro na sua mente qual é o seu verdadeiro nome e a quem você realmente pertence. O mundo vai tentar, não vai apenas sugerir para você quem você deve adorar. O mundo não vai tentar sugerir qual deve ser a sua identidade. O mundo vai pesar isso sobre você. Vai tentar impor isso sobre você. De que você deve sim ser um adorador do dinheiro e correr atrás disso. Porque se você chegar a 50 anos e não atingiu o sucesso profissional, então você é um ninguém. O mundo vai tentar te dizer isso. Que a sua autoestima tem que estar ligada ao sucesso profissional que você atinge. Senão você não é ninguém. Percebe? O mundo não só sugere. Ele pesa isso sobre você e ele te constrange a isso. E quanto a isso, a gente não tem como recusar, não é? Assim como Daniel e seus amigos não podiam recusar seus novos nomes. Mas eles podiam saber aqui dentro quem é que eles realmente eram, a quem eles realmente serviam e quem era de fato o Deus deles, a quem eles pertenciam. E o mundo da mesma maneira pode te dar o nome que ele quiser. Mas você tem que ter muito claro dentro de você a quem você pertence. Quem é, de fato, o seu Deus. Quem você servirá no seu dia a dia. O mundo vai tentar te impor. O mundo vai tentar te dizer. Mas é preciso que você tenha muito claro na sua mente por onde você vai
andar, em que caminhos você irá caminhar, a quem você irá seguir. Você está percebendo como isso não é fácil? Você só dá conta de ouvir as pessoas te dizendo quem você é e você recusar isso quando você é muito certo daquilo que você é dentro de si. Você quer ver um exemplo? Criança pequena vai para a escola, arruma uma briga e te ligam dizendo assim, olha só, ele brigou aqui na escola. Fala, por que ele brigou? Eu nunca ensinei nada disso, nunca ensinei a responder situações da vida com violência. E aí você então vai ver o que aconteceu e você descobre e ele fala para você, mas é que ele me chamou de nome feio. Me chamou de um nome feio e eu não aceitei, falei que não sou, ele falou que eu sou, eu fui lá e bati nele e a gente rolou pela sala. Você percebe que a criança faz isso? Mas com você, adulto, maduro, é diferente, não é? Se você está dirigindo, acontece uma determinada situação e alguém te xinga, na hora você não gosta, ninguém gosta de ser chamado de nome feio, não é? Mas você também continua dirigindo, vai para casa e não sofre por causa disso, sofre. Você não vai para casa e chora por causa disso, chora. Por quê? Porque você sabe muito bem quem você é. Você tem a sua identidade muito firme, muito forte dentro de você. Não importa o que aquele cara diga, não importa o que aquela pessoa disse, se você presta, se você não presta, se você... Aquela pessoa nem te conhece. Você se conhece. Você sabe que você não é nada daquilo. Então aquilo que a pessoa tentou jogar sobre você não te atinge. Você recusa, bloqueia e continua tocando a sua vida. A criança, o adolescente, ele não tem a sua identidade ainda completamente formada. Ele não sabe bem quem ele é ainda. Ele precisa ser ajudado nesse processo para aprender que ele não pode deixar que o mundo diga para ele quem ele é, o que ele deve ser ou o que ele deve fazer. Ele ainda está em construção nesse processo. E aí, como papai ou como mamãe, você tem que ajudá-lo naquilo. Mostrar, não importa o que seu coleguinha diga, você não é absolutamente nada disso. E não deve responder com violência às situações que te acontecem. A gente dá conta desse tipo de situação quando a gente é muito seguro do que a gente é. Eu digo isso para que nós percebamos que a gente só dá conta de recusar os deuses que o mundo tenta impor sobre nós, se nós também estamos muito bem firmados em quem é o nosso Deus, em qual é o nome que Ele colocou sobre nós, em quem é Ele nas nossas vidas. Você só dá conta de ter essa firmeza em uma sociedade que te pressiona com outros deuses quando você está muito firmado, quando você está muito bem nutrido no Senhor que você crê. Você consegue ver isso? Se você continuar lendo em casa o livro de Daniel, você vai ver muitas outras situações difíceis que eles passaram. Mas você vai perceber uma firmeza espiritual muito grande neles. E aí eu te pergunto, sabe de onde que eles tiravam a firmeza espiritual deles? Porque de onde eles tiravam a firmeza deles é onde nós podemos tirar também a nossa firmeza espiritual. Sabe de onde que eles tiravam? Da nutrição que eles tinham. Da nutrição? Da nutrição que eles tinham. A grande questão é que Daniel e seus amigos sabiam de onde se nutrir. Eles chegaram na corte e eles tiveram os nomes mudados. Eles não podiam aceitar isso, mas eles guardavam seus verdadeiros nomes dentro de si, sabiam muito bem quem eram. Mas agora muitas coisas da corte eram oferecidas a eles. E coisas absolutamente deliciosas eram oferecidas a eles. Coisas que tinham sua fama de delícia no mundo inteiro eram colocadas diante dele. Coisas que vinham da mesa do próprio rei. Eles estavam comendo aquilo que o próprio rei comia. Isso era oferecido a eles. Mas eles se recusaram. Porque eles sabiam que se eles eram diferentes e queriam se manter diferentes, eles precisavam se nutrir de fontes diferentes também. Se eles querem ser diferentes, eles precisam se nutrir de fontes diferentes. Nós costumamos dizer assim, você é o que você come, não é? Mas quando se trata, na verdade, de vida espiritual, a questão é a seguinte, você faz aquilo que você dá conta em função da sua nutrição. A pergunta é, do que você se alimenta? Você tem se alimentado de tudo que o mundo tem oferecido? Você tem se alimentado das mesmas coisas que o mundo se alimenta? Então você vai ser absolutamente igual ao mundo. Mas se você tem se nutrido de outras fontes, tem se nutrido do Senhor, então aí você será realmente diferente do mundo. E aqui tem um fato interessante, não é? É importante a gente perceber que quem se nutre que nem passarinho, nunca vai dar conta de voar que nem água, que nem águia. Não é mesmo? Quem se nutre que nem passarinho, nunca vai dar conta de alçar grandes voos como a águia. A gente quer dar grandes voos espirituais como a águia. Ser capaz de vencer grandes lutas espirituais. Mas o máximo que a gente faz é dar uma ciscadinha num versículo bíblico aqui ou outro. Né? Fazer uma oraçãozinha de 2 frases aqui, uma ou outra, e está tudo bom.
E aí, de repente, vem os grandes desafios, os grandes abismos, e a gente diz, agora eu vou porque eu vou pairar como a águia. E não dá conta. E a gente estranha por quê? E a gente diz, Deus, onde é que estava o Senhor? Ele estava lá atrás, dizendo para você, se alimenta que nem águia se você quer se tornar águia, meu querido. Se nutra como uma águia se você quer dar grandes voos como águia. Mas a gente ignora essa parte. A gente ignora a importância da nutrição espiritual que nós precisamos para os desafios que nós temos que vencer. Se nós nos nutrimos do que o mundo se nutre, nós seremos absolutamente iguais ao mundo. Mas se queremos ser diferentes, temos que nos nutrir de algo diferente. E esse algo é Cristo. E aqui, meus irmãos, a coisa fica realmente problemática. A gente fica problemática porque a gente vê crentes que amam a Cristo, amam Jesus, amam tudo que Ele ensina, mas não se nutrem muito. Não buscam se alimentar muito de Cristo. Como eu disse, ciscam um verso bíblico aqui, uma oraçãozinha outra ali, um culto de vez em quando, tá bom demais, tá bacana, e pronto. E acham que com isso vão dar conta dos grandes desafios. Mas muitas vezes isso não acontece. Uma situação foi comentada comigo umas semanas atrás que me preocupou bastante. Foi uma pessoa que teria dito algo mais ou menos assim, olha, eu gosto muito de trabalhar, de estar ativo na obra, na igreja, faço o que for preciso, de varrer, aí para a cozinha, para a churrasqueira, para fazer o que tiver com outro. Olha, me chama para o que tiver que fazer de trabalho, mas não me chama para culto não. Sabe, não gosto muito de culto. Sabe, eu faço o que tiver que fazer na igreja para não estar dentro do culto. E ainda que uma pessoa tenha dito isso, a gente sabe que às vezes é a mentalidade de mais pessoas. E aí é que a coisa fica problemática. Porque de fato é importante trabalhar no reino de Deus. Sabe, nós aqui temos atividades, temos programações e precisamos de pessoas que trabalhem. Gostamos quando nós encontramos apoio nas pessoas que trabalham. Mas você tem que entender uma coisa, que na vida cristã primeiro você se nutre e depois você trabalha. Se você trabalhar sem nutrição, sem estar verdadeiramente alimentado de Cristo, isso não vai dar certo. A lógica é muito simples, você percebe ela em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Primeiro você conhece a Cristo. E aí, conhecendo a Cristo e tendo um encontro com Ele, você vai aprender com Ele. E você caminha com Ele como discípulo. E depois de um bom tempo aprendendo com Ele, aí você é enviado então para a obra. Depois de caminhar com Cristo, instruído por Ele, levar bronca, refazer, fazer errado de novo, ser corrigido, aprender, aí sim você é levado então para a obra. E aí você começa a fazer. E nesse constante fazer, você constantemente se realimenta do próprio Cristo. Mas você começa a fazer depois de nutrido. E aí o ciclo tem que se fechar. Tem que ser nutrição e trabalho, nutrição e trabalho. Se for só nutrição, não dá certo. Constantemente se alimentando e não dando alimentar a outros que estão com fome, não funciona assim. Mas também não pode ser só trabalho. Porque sabe o que acontece? Se fica só no trabalho e você não se nutre verdadeiramente de Cristo, acontece o que a gente tem aqui às vezes. E acontece o que outras igrejas também têm. E o que você também enfrenta lá na sua casa muitas vezes. Que é assim, você está lá fazendo a obra, trabalhando, seja cozinha, faxina, limpeza, departamento de crianças, de música ou qualquer outra coisa que seja, e de repente acontece um conflito. De repente acontece um problema. E aí sabe o que acontece quando esse problema surge? Quando o conflito entre pessoas surge? Quando alguém pisa no teu calo? Acontece um negócio chamado carnalidade. É briga, é raiva, é ódio, é ofensa, é ressentimento, é não falo mais com fulano, não sento mais perto do Beltrano. Carnalidade. Carnalidade. É isso que acontece. Sabe o que acontece? Porque a pessoa estava fazendo a coisa certa, mas não havia e não anda se nutrindo corretamente de Cristo como deveria. Porque se estivesse se nutrindo de Cristo, nasceriam em seus corações aquilo que nós chamamos de fruto do Espírito. Paciência, amor, alegria, longanimidade, tolerância e tantas outras, que nós temos aprendido sobre isso no domingo de manhã, ainda que com poucos irmãos presentes. Mas estamos aprendendo sobre isso, estamos tentando crescer nisso. Mas às vezes quando os conflitos vêm, não é isso que a gente percebe. É porque a gente não tem se nutrido realmente de Cristo. A gente tem a fonte de alimento, o banquete servido na nossa frente, mas a gente não se alimenta dele, a gente prefere ligar a TV. Querido, a TV tem coisas legais. Mas se na hora de se alimentar você vai se alimentar dela e não da Bíblia, não estranhe que na hora do conflito surjam apenas respostas carnais dentro do seu coração. Não estranhe
que aqui dentro da igreja muitas vezes nós tenhamos problemas e eles sejam na base muitas vezes da carnalidade. Não estranhe. Se a gente não se nutre de Cristo, a gente não cresce em Cristo. Se a gente não se nutre do Espírito Santo do Senhor, a gente não frutifica os frutos do Espírito. A gente só frutifica as coisas da carne. Indecência, imoralidade, ódio, ofensa, dissensão, partidarismo e tantas outras coisas. A grande questão é, do que você tem se nutrido diariamente? Do que você tem se nutrido diariamente? Mal nutrido. Se você não está nutrido verdadeiramente em Cristo, não está alimentado, se você não introjeta dentro de si todos os dias o que Cristo fala, o que Cristo ensina e o que Cristo dá de exemplo, na hora do conflito você não vai dar conta de agir como Ele. Não importa o quanto você levante sua mão no culto, não importa o quanto de trabalho você desenvolva no seu reino, você não vai dar conta de viver como Ele quer que você viva. É preciso se alimentar do pão da vida diariamente. É preciso se alimentar da água da vida diariamente. É preciso sentar e ler a palavra do Senhor. É preciso insistir em orar ao Senhor. Mesmo que às vezes você tenha que orar ao Senhor dizendo assim, Senhor, olha só, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Dizer para o Senhor assim, olha, eu não gosto de ler, eu chego no 10º versículo bíblico, eu já estou meio incomodado, eu gosto de atividades ao ar livre, coisas, mas eu não gosto de parar para ler, Deus. Eu não tenho esse costume, eu não fui criado assim. Mas aí a tua palavra diz que para me alimentar espiritualmente eu preciso ler. Então eu preciso que o Senhor me faça um favor. Me faz gostar de ler. Porque às vezes é isso. A gente tem que pedir para Deus para querer. Porque nem querer a gente quer. É verdade, às vezes a gente não quer. Às vezes você se senta na frente da TV e lembra que tem que ler a Bíblia. Mas bate uma má vontade. Não é verdade, meus irmãos? Isso acontece com todos nós. Mas é preciso dizer, Deus, eu quero querer. Porque no momento eu não quero. Mas eu preciso aprender a isso. Eu preciso que o Senhor me desperte desejo por esse livro. Porque senão eu vou atrofiar como crente. E quando os problemas vierem eu vou ser carnal mesmo. Então me ajuda, Deus. Me ajuda a querer. Me dá entendimento. Porque às vezes eu leio e não entendo direito. Me mostra onde que eu posso adquirir entendimento. Para quem que eu posso perguntar. Como que eu posso querer. Deus, eu não sou muito de culto não. Não sou, às vezes não gosto. Então, o Senhor me ajuda a querer em culto. Porque eu não quero. Na verdade, Deus, às vezes eu sei que tem culto, mas qualquer coisinha que surge, eu arrumo uma boa, para mim é ótima desculpa para não ir ao culto. O Senhor me ensina a gostar de culto, Deus? O Senhor pega na minha mão e me ensina a gostar? Me ensina onde é que está o negócio legal disso aí, porque eu não estou vendo. E eu preciso me alimentar do Senhor. E é lá que eu sei que eu vou estar bem alimentado. Então, me ajuda a querer isso. Deus, eu não sei orar. Eu às vezes oro 5 minutos para o Senhor e eu acho que eu já disse tudo. Aí eu ouço gente falando que orou 2 horas, eu não entendo como é que isso funciona. Me ajuda a orar, Deus. Me ensina a orar. Me faz querer passar tempo na sua presença. Porque eu ainda não saquei qual que é o lance disso. Me ensina a querer, Deus. Me ensina a me alimentar. Me ensina a me nutrir como se eu fosse um bebê que não sabe comer sozinho, não sabe se alimentar sozinho. Até que um dia eu seja grande e forte o suficiente e já tenha desejo pela coisa, consiga ir sozinho à tua palavra e sinta desejo pela oração. Mas me ensina a me nutrir, Deus. Porque os problemas, os desafios, para a gente ser transformado em servos fiéis em uma geração corrompida, são muito grandes. E eu só vou ter força interior, força espiritual, só vou ter sabedoria para lidar com os desafios, se eu tiver profundo abrido pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente pensou? Porque a gente viu muita coisa. A primeira pergunta que a gente fez foi como podemos ser servos fiéis em uma geração corrompida. Mas para responder isso, a gente tem que entender qual vai ser a nossa postura frente ao mundo. Se a gente vai se esquecer do mundo e se esconder dele, se a gente vai abraçar o mundo com todo o seu pecado e todas as suas mentiras, ou se a gente vai viver no mundo como peregrinos, como Daniel faz e como o apóstolo Pedro e o Senhor Jesus Cristo nos convidam a fazer também. Mas se abraçarmos essa terceira opção de viver no mundo como peregrinos, a gente tem que levar 3 coisas para casa. Primeiro, nós temos que aprender com o mundo à nossa volta. Aprender a ouvi-lo. Aprender a falar a sua língua. Entender como ele pensa. Em segundo lugar, mas nós não podemos também deixar que o mundo nos defina. Que ele diga quem nós somos e o que devemos fazer. Não. Nós temos que ser espertos o suficiente para aprender com o mundo, mas saber fazer aquilo que Paulo diz. Examinar todas as coisas e reter apenas o que é bom. E por fim, temos que saber nos nutrir diariamente de Cristo.
saber nos nutrir, nos alimentar, introjetar tudo aquilo que Ele diz. E para isso precisamos ler, reler, orar novamente, cantar novamente, cultuar novamente. Constantemente reforçar dentro de nós os valores que Cristo ensina. Nos alimentarmos do fruto do Espírito. E pedir que assim como nós nos alimentamos dele, ele gere ainda mais dentro de nós. Se nós queremos ser servos fiéis no meio de uma geração corrompida.